Estamos aqui para mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Hoje nós vamos falar sobre a região noroeste fluminense, composta pelos municípios Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varriçai. Além do cenário regional, nós vamos falar sobre o cenário macroeconômico. Conosco é a economista Nayara Freire, que vai falar um pouco da economia fluminense, brasileira e internacional. Nayara, com você. Obrigada. Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros 6 meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto internos quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 ele foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada em vermelho mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICEI Brasil e o ICEI RJ, que se aproximou principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICEI RJ, né? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima aí de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade ela é muito concentrada, principalmente em setores ligados à exportação. Vamos destacar aí o setor automotivo, o setor de metalurgia e com isso também a gente também tem um dinamismo aí da extrativa, da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação ela é muito mais disseminada, então a recuperação da indústria fluminense, ela apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense, é um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com
atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário. O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo, o estado ainda continua demitindo mais do que contratando. E é importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses, que por se tratar de uma cadeia produtiva acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália, e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem alta, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, nós não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia, então essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com o ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública em percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual é o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB.
Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar, né, essa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né, com um orçamento muito engessado, com um grande percentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, né, uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013 ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita, e mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem um esforço de mudar as estruturas do orçamento, né, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e é o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Júlia, como a região foi afetada nos últimos meses e quais são as perspectivas? Obrigada, Nayara. Então, olhando para os dados da região noroeste fluminense, inicialmente a gente traz aqui os dados de produto interno bruto. Na região, a indústria tem uma participação de 12% no PIB regional. É a terceira principal atividade da região. Chama atenção a participação da administração pública, com 30% do PIB. Lembrando que a administração pública ela não contribui para impostos, né? Na verdade, ela é uma fonte de gastos da prefeitura. A indústria, por sua vez, ela participa com 12% do PIB. Se a gente comparar, por exemplo, com a participação do estado do Rio de Janeiro, essa participação ela é menor no noroeste do que no estado. No estado, a indústria contribui com 20% do PIB. Olhando agora para os dados municipais, né, como dentro da região o PIB está distribuído entre os municípios. 32% no município de Itaperuna, bem concentrado, né, quase um terço da economia está no município de Itaperuna, seguido por Itaocara com 15% e Santo Antônio de Para com 14%. Os outros municípios têm uma participação relativamente parecida, então você vê realmente que a economia acaba se concentrando mais no município de Itaperuna. Nesse próximo slide, a gente vai começar a tratar dos dados sobre a conjuntura econômica do Noroeste Fluminense. A gente vai trazer um balanço desse primeiro semestre, olhar para os próximos meses e saber quais são as expectativas e as perspectivas para a região. Esse primeiro slide, a gente traz a sondagem industrial, que é uma pesquisa da Firjan, na qual a gente faz mensalmente uma escuta com mais de 400 empresários em todo o estado do Rio, então a gente consegue fazer uma abertura regional. É interessante pontuar em relação à leitura desse indicador. Acima dos 50 pontos, você tem a percepção de aumento ou otimismo, enquanto abaixo dos 50 pontos, queda ou pessimismo. Olhando para o indicador de nível de atividade, a região apresentou queda da produção industrial, com a demanda sendo atendida pelo queima de estoques. Cenário bem semelhante ao estado do Rio de Janeiro, na qual a gente também vê exatamente isso acontecendo. Nesse cenário de baixa atividade econômica, isso se reflete diretamente na condição financeira das empresas, que permaneceu com dificuldade diante do acesso ao crédito limitado e das baixas margens de lucro. Essa dinâmica ela fala muito sobre a baixa atividade econômica, né? No momento que a empresa não vende, as vendas são baixas e aquém do esperado, a empresa tem uma dificuldade de caixa. E a partir dessa dificuldade de caixa, isso dificulta a situação financeira dela, tanto em relação à margem de lucro, como na questão de acesso ao crédito, porque ela não tem muitas garantias
e isso se torna um pouco mais difícil. Isso acontece principalmente em relação às pequenas e médias empresas, que normalmente têm um caixa muito menor, um fôlego muito menor do que as empresas maiores. As empresas maiores, elas têm ativos e têm um volume financeiro mais elevado, então elas conseguem se manter mais tempo sem lucro, ou nesses momentos de recessão, elas conseguem se manter com um fôlego maior porque elas têm caixa e têm ativos para vender. Enquanto as empresas pequenas e médias não têm esse recurso. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a grande maioria das empresas são pequenas e médias. A gente está falando aí mais de 90%, assim como na região noroeste. Aqui a gente lista os principais entraves para os empresários da região. Os empresários da região, eles aprontaram a elevada carga tributária como principal fator, e aí isso incide diretamente no custo das empresas. E é importante notar que, no caso das indústrias, a indústria paga quase metade do que ela produz em impostos. Ele é o setor mais onerado em termos de impostos quando comparado aos demais. E isso pesa no bolso dos empresários, sem dúvida nenhuma, e na estrutura de custos da empresa. E aí, olhando para uma conjuntura econômica de baixa atividade econômica, um período, dois anos de crise e tal, isso prejudica e dificulta realmente o operacional de qualquer empresa. Outro fator apontado são as taxas de juros elevadas. E aí isso incide diretamente no ponto que eu levantei anteriormente, no dificuldade de acesso ao crédito. Se o empresário ele tem um custo elevado, com altas taxas de juros, isso dificulta, sem dúvida nenhuma, ele tomar empréstimos. Agora nós vamos trazer os dados de ambiente de negócios, especificamente segurança pública. A região noroeste fluminense apresentou resultados melhores do que o restante do estado. Foi um roubo de carga a cada 18 dias na região, enquanto no estado do Rio foram 26 cargas roubadas em um único dia. Por sua vez, no caso da região, houve um aumento muito significativo desses incidentes, então ainda que eles não sejam tão numerosos quanto no restante do estado, esse índice cresceu. Por outro lado, no estado do Rio houve uma redução, mas ainda assim o volume é muito elevado. E isso afeta os empresários da região, porque naturalmente o empresário ele não se limita exclusivamente à sua região, ele circula a sua carga ao redor de todo o estado e tem um impacto e sofre com as consequências desse ambiente. Nesse próximo slide a gente traz expectativas para os próximos meses. Então o que a gente viu até agora foi que no momento atual, a produção ela segue em queda na região. Mas quando os empresários olham para os próximos 6 meses, eles estão otimistas em relação à demanda. Tanto em relação à demanda, como eles esperam naturalmente comprar mais matérias-primas nesse período. Assim como o Brasil e o estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, em relação aos investimentos, seguiu o pessimismo em todas as esferas, tanto na região, como no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil. Isso se dá por conta do baixo nível de atividade econômica. Você não observa ainda uma recuperação efetiva da economia, então os empresários se sentem descrentes de implementarem novos investimentos e, enfim, aumentarem a sua capacidade produtiva. Adicionalmente, além da questão da atividade produtiva, tem também a questão financeira. Como a gente mostrou no início, as empresas elas estão numa situação financeira ruim, então fica complicado você fazer novos investimentos, ainda mais contando com a dificuldade de acesso ao crédito. O destaque positivo da região se deu nos dados de mercado de trabalho. A região fechou os primeiros 6 meses de 2018 com um saldo positivo de contratações. Foram 499 vagas após 3 anos com fechamento de vagas. O setor que puxou esse resultado foi o setor de serviços, principalmente os serviços de educação em Itaperuna. Nesse quesito, vale a pena citar que o estado do Rio de Janeiro, ele também gerou vagas no setor de educação e foi isso que justificou, na verdade, a criação positiva no setor de serviços do estado. Entretanto, quando você olha para o total de vagas no estado do Rio de Janeiro, nesses primeiros 6 meses houve um saldo negativo, foram mais de 7 mil demissões e esse resultado foi principalmente justificado pelo comércio e construção.
Agora a gente traz uma análise sobre os municípios da região. Como o mercado de trabalho dos municípios da região se comportou nesses 6 primeiros meses do ano. Observamos que a maioria dos municípios abriu vagas, com destaque para Itaperuna. Foram 418 vagas abertas em Itaperuna e, como eu já citei, o setor de serviços de educação foi o que puxou esse resultado. Vale destacar que Itaperuna foi a 10ª cidade que mais abriu vaga no estado do Rio de Janeiro, então, sem dúvida nenhuma, foi um resultado positivo. Adicionalmente, na indústria de transformação, minerais não metálicos também gerou mais de 100 vagas de mercado de trabalho. Por outro lado, o município que gerou o saldo mais negativo na região foi Miracema. Foram extintos ao longo desses 6 meses 43 vagas de emprego. E os setores foram agricultura, serviços especializados para construção e produtos de metal. Olhando agora para os investimentos mapeados para a região, apesar do empresário estar receoso de maneira geral, alguns investimentos são implementados. E um deles é a implementação de rede elétrica subterrânea, no valor estimado de 500 mil, em Bom Jesus de Itabapoana. Esses foram os dados da região noroeste fluminense. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!